Boa noite. Amém? Mais uma vez, pressão grande estar aqui nesse lugar. Mas, como eu sempre tenho orado, falo, Senhor, vai comigo, porque capacidade eu não tenho. Mas se Ele está dando oportunidade, é porque Ele está querendo falar. E que o Senhor possa falar o teu coração, amém? Antes de começar a ministrar, eu tinha falado com o pastor Ebson que eu queria tomar a liberdade para falar uma coisa bem rápida. Alguns anos atrás, eu participava de um ministério aqui na igreja, assim, muito poderoso. A gente via milagres, via a glória de Deus. Só a gente que estava ali sabia o que Deus fazia no nosso meio. Era cura, transformação, libertação. A glória de Deus era derramada. Era um falando em línguas e outro interpretando línguas. E passou um tempo, a gente deixou o orgulho entrar no nosso coração. E a gente começou a achar que o nosso ministério era melhor do que os outros que tinham dentro da igreja. Quem dançava era menos importante. Quem estava no som e imagem era menos importante, porque a gente pagava o preço, a gente saía de madrugada, a gente ia falar com traficante, botar a mão na cabeça de traficante. E a gente acabou deixando o orgulho entrar, né? E aí teve algumas situações, né, alguns problemas aqui na nossa igreja. Eu creio que foi permissão de Deus para a gente baixar a nossa bola, porque a palavra de Deus diz que o soberbo, ele abate, né? Ele faz cair. E durante muito tempo, né, eu permaneci aqui na igreja. Algumas pessoas se afastaram, outras estão em outra igreja. E eu permaneci aqui. E aí, durante o tempo, né, esses anos foram passando. Isso aconteceu alguns anos atrás, 2012, 2011, se eu não me engano. E aí o tempo foi passando, né, eu fui convivendo mais com a igreja. A pessoa que eu seguia, né, não estava mais aqui, eu meio que me sentia sozinho. E aí eu comecei a ser tratado por Deus nessa questão. E na primeira vez que eu vim ministrar aqui, eu cheguei mais cedo um pouquinho, né? Acho que o José lembra, eu cheguei aqui, o José estava colocando os envelopes, né? E aí, eu mal cheguei, eu estava todo bem vestido, mal calor. José, me ajuda aí, tô sozinho, coloca os envelopes aí. E eu suando igual um louco, sabe? Mas aí eu comecei a observar uma coisa e eu fiquei maravilhado com isso, né? Desde o próprio Jamilson, eu já queria agradecer o Jamilson por estar me ajudando com coisas de bolso, né? Tem me salvado com coisas de slide. Ainda vou aprender a mexer, eu tô meio preguiçoso, mas vou mexer para não te dar mais trabalho. E aí eu comecei a ver, né? Eu cheguei mais cedo, cheguei às 7 horas e vi o José, enquanto eu estava colocando os envelopes, o José estava passando álcool nas cadeiras. E aí foi chegando outros diáconos fazendo outras coisas. E aí foi chegando o louvor e ministrando, foi chegando o pessoal da imagem. Eu falei, caramba, Senhor, olha como funciona o mecanismo da igreja. Olha como é que cada pessoa é importante no corpo de Cristo. Como é que tudo funciona exatamente do jeito que tem que funcionar. Porque às vezes a gente só valoriza o momento aqui que o pregador está pregando, né? A palavra e tal. Mas eu costumo dizer, eu falei isso para o pastor Elvis, que a pregação é só a cereja do bolo. Mas o bolo tem a manteiga, tem a farinha, tem a forma. É todo um componente que quando chega a cereja, mas na verdade talvez ninguém esteja vendo o que esteja acontecendo por trás. Mas cada pessoa que está participando aqui, desde o começo que chega às 7 horas da noite, até o pastor dar a bênção final para despedir, é importante, queridos. Você que está visitando a gente hoje, você tem uma cadeira confortável aí, você tem um envelope para trazer o dízimo, você tem uma letra para cantar, você tem música para você adorar o Senhor, é porque o corpo de Cristo está funcionando exatamente como tem que funcionar. Então, primeiramente eu queria pedir perdão para a igreja por ter tido essa atitude de arrogância e dizer que eu amo esse lugar, eu amo cada pessoa aqui desse lugar, cada ministério, e é importante demais, gente. Desde o momento que você senta nesse banco até a hora de ir embora, você está sendo bem cuidado, sabe? Então invista, o pastor falou de dízimo, invista nesse lugar, gente. Eu tenho visto, sabe, o que Deus tem feito. Eu estou aqui nesse lugar desde 2004, tem gente muito mais antiga que eu aqui, sabe realmente o quanto esse lugar tem crescido. Então, não se ache melhor do que outro ministério. Entenda que cada um foi colocado aqui com a sua importância e por isso o mecanismo funciona e o Senhor é o cabeça, o nome dele é glorificado. Mas invista no reino de Deus. Invista nesse lugar, porque o propósito final é ganhar a rocinha para Jesus. Então peço perdão para todo mundo. Amém. Glória a Deus. Deixa eu pegar meu slide aqui. Também te amo, irmão. Amém. Glória a Deus. Eu amo vocês. Amém. Jamilson, está sem o controle aqui. Amém. Vamos lá. Em Filipenses capítulo 3, no verso 17 ao 20, diz assim: meus irmãos, continuem a ser meus imitadores e olhem com atenção também os que vivem de acordo com o exemplo que temos dado a vocês. Já disse isto muitas vezes e agora repito, chorando. Existem muitos que, pela sua maneira de viver, se tornam inimigos da mensagem da morte de Cristo Jesus. Eles vão para as
vão para a destruição no inferno, porque o Deus deles são os desejos do corpo. Eles têm orgulho daquilo que deveria ser uma vergonha para eles e pensam somente nas coisas que são deste mundo. Mas nós somos cidadãos do céu e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador e Senhor. Amém? Eu tenho, no meu momento de TSD com Deus, né? Geralmente eu faço isso na madrugada. E aí eu vou orando e vai raiando o dia. Eu sempre oro na laje, né? E aí quando eu tô lá, o dia vai raiando, eu vejo o sol batendo na pedra da Gávea, a coisa mais linda. E aí eu começo a orar, a chorar, a glorificar a Deus pela beleza da santidade dele. E eu fico pensando, cara, se tudo que eu tô vendo aqui natural já é tremendo demais, imagina o dia que Jesus voltar. Imagina aquele dia que a gente vê ele vindo numa nuvem de glória, cheio de poder, com a coxa escrita Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para redimir a igreja, para transformar a igreja de vez e levar a igreja para morar no céu. E aí, essas últimas semanas eu tenho pensado muito nisso, no céu, sabe, na volta de Jesus. Até eu confessar uma coisa para vocês que eu falei para algumas pessoas muito íntimas, eu falei, Senhor, eu não quero viver muito tempo. Eu falo, pô, mas não quer viver muito tempo? Eu falei, não quero viver muito tempo. Eu não sou um cara que tem a pretensão de comer nos melhores restaurantes, de viajar nos melhores lugares. Eu falo para o Senhor que a minha maior pretensão é ver o evangelho sendo pregado e essa terra avivada enquanto eu estiver aqui, e que a minha vida seja uma vida para a glória do Senhor. Então eu falei, Senhor, lá por 60 anos já pode me levar, vou criar meu filho, quero ver meu filho numa boa faculdade. Se tu não voltar, pode me levar, porque eu quero te ver, eu quero estar perto de ti, sabe? Meu maior prazer é pensar no que está por vir, não no que está aqui agora. O que está aqui agora, sabe, não me chama muita atenção quanto o fato de saber que eu vou morar com ele eternamente. Então, quando eu penso nisso, me vem esse desejo de falar, Senhor, eu quero ir, sabe? O apóstolo Paulo fala, né, Senhor, viver para mim é Cristo e morrer para mim é lucro, né? Se eu estou aqui ainda, porque eu quero pregar o evangelho, mas a minha vontade era de estar com o Pai. E de vez em quando, né, eu fico viajando lá, apaixonado por Deus, e vem esses pensamentos de viver com o Senhor. Mas eu queria perguntar para cada um de nós, será que você, né, tem pensado no céu? Será que você, vira e mexe, para pensar na possibilidade de você morar com Deus? De saber que a vida não é só isso? De saber que Deus tem mais coisas para a tua vida? E que existe uma eternidade esperando por você? A Jaqueline falou uma coisa alguns domingos atrás que eu achei muito tremendo, que ela falou sobre Paulo, que fala que a leve e momentânea aflição produz em nós um peso de glória. E aí às vezes a gente costuma achar que essa leve e momentânea aflição é aquele sofrimento que você está passando. Talvez você esteja passando por um deserto aqui e você possa entender que essa é a leve e momentânea aflição. Mas o que a palavra de Deus diz que essa leve e momentânea aflição, se você ler o contexto, é a sua vida na terra. Talvez você viva 30, 40, 50, 60 anos. Esse tempo de vida, se comparado ao que está por vir, é uma leve e momentânea aflição. Então, quando a gente tem essa consciência de que tem algo muito maior, você não está preocupado se teu problema vai ser resolvido ou se o teu problema não vai ser resolvido. Você está preocupado é que tu sabe que vai chegar um dia, que tudo isso vai acabar. Você vai morar com ele, ele não vai haver mais lágrima, mais dor, mais pranto, porque a ordem passada já se passou e agora é tempo de vitória com o Senhor. Então, quando você pensa na possibilidade de ir para o céu, você entende, cara, eu posso passar o que for aqui. Perseguição, tribulação. Se você for olhar a vida dos profetas, ninguém morreu rico. Ninguém morreu muito famoso naquela época. Mas a história deles inspira a nossa vida até hoje. Porque eles esperavam uma pátria muito maior do que essa vida aqui na terra. Então essa fica a pergunta primeira para vocês, para nós. Você tem pensado no céu? Você para pensar na possibilidade de entender que a sua vida não é só isso? Que a sua vida não é só as coisas que você vive, ter um bom trabalho, ter um bom dinheiro, ganhar um bom dinheiro. Isso é importante, eu não estou querendo anular isso. Eu também quero isso enquanto eu viver aqui. Mas entendendo que, cara, isso aqui é passageiro. E eu sei que existe algo muito maior esperando por mim. E a vontade do Senhor para nós é que nós, sabe, vira e mexe, pensemos no céu. Pensemos na possibilidade de morar com Deus. E entender que a nossa vida não é só aqui. Amém? Aleluia. Então o título da minha mensagem é: você nasceu para marcar a sua geração. Você pode repetir comigo? Você nasceu para marcar a sua geração. Fala para o teu irmão que está do teu lado aí. Você nasceu para marcar a sua geração. Amém? Aleluia. E dentro disso eu quero fazer uma outra pergunta. Você sabe o seu propósito? Você sabe o que está fazendo aqui na Terra? Você sabe por que você veio parar nesse mundo? Assim, eu já conversei com algumas pessoas, né, que têm um tempo de convertido, há uns anos atrás, e elas sinceramente falaram, cara, eu estou um tempo na igreja, mas eu não sei o que eu estou fazendo aqui na terra.
Assim, a gente ouve aqui os nossos pastores pregando, a gente nasceu para pregar o evangelho, amém, sim. A gente nasceu para fazer discípulo, ir de fazer discípulo, amém, sim. A gente nasceu para influenciar a nossa geração, como eu falei ali no título da mensagem, sim. Mas e pessoalmente? Porque pregar o evangelho, fazer discípulo, é uma ordem para a igreja inteira. Mas e o chamado específico? O que Deus chamou a Araci para fazer para pregar o evangelho? O Pedro para fazer especificamente para pregar o evangelho? E essas coisas só tem como a gente saber conectados ao Senhor. Por quê? Quem dá o propósito é quem? É Ele. Só quem pode revelar o propósito dele para a tua vida é Ele. E como é que você vai saber o propósito se você não busca Ele? Se você não se conecta com Ele? Então por isso que muitas vezes a gente passa um tempo na casa do Senhor e não sabe para que foi chamado. Faz uma coisa ali, faz uma coisa aqui e aí acaba não tendo um propósito. Eu ia colocar um vídeo aqui, mas era em inglês, a letra estava bem pequena, não dava para saber, mas eu mandei no Instagram para algumas pessoas. E estava falando disso, que Deus chamou uma pessoa para ser um contador de uma igreja. E o cara falou, não, mas eu fui pastor, eu ganhei 700 almas para Jesus. Minha igreja era cheia. Ele falou, mas eu não te chamei para ser pastor, eu te chamei para ser contador. Porque aquela administração que você ia fazer na igreja ia abrir outras igrejas e não sei quantos milhões de pessoas ia ser ganha por causa da tua administração. E aí chegou um outro excelente administrador, excelente contador. E ele fala, cadê as almas que eu te dei para ganhar? Mas, Senhor, eu fui um contador, eu ajudei a igreja a crescer, a ganhar muito dinheiro. Mas eu não te chamei para contar, eu te chamei para pregar o meu evangelho para as pessoas. Então é chamados específicos, né? E aí essa pergunta para vocês, você sabe o seu propósito? Você sabe por que você nasceu? Aleluia. Amém. Eu coloquei no meu esboço aqui, no Colossenses, no capítulo 1, no verso 16, diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Aqui Paulo está falando de Jesus, que todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Uma coisa eu posso ter certeza que você nasceu. Você nasceu para a honra e glória do Senhor. Você nasceu para ele, você nasceu para agradar a ele, você nasceu para viver para ele, para que o Senhor possa cumprir o propósito dele na tua vida. No Salmo 139, no verso 14 ao 17, diz assim: eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. E em Isaías 44, no verso 1 e 2 diz assim: mas escute agora, Jacó, meu servo Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, aquele que fez, que o formou no ventre e que o ajudará, Não tenha medo, ó Jacó, meu servo, Jesurum, a quem escolhi. Então, tanto no Salmo 103 como em Isaías 44, está dizendo que Deus escolheu tanto Isaías e esse servo, mas a gente pode aplicar para a igreja toda, quanto a forma que o Senhor nos formou no Salmo 139. Eu gosto muito desse salmo, quando Davi fala que Deus criou a gente de uma forma admirável, né? Os ossos se formando. Imagina um líquido, né? Formar isso aqui, né? Que tá desse tamanho aqui que vocês podem ver, né? Um líquido. Cara, isso é maravilhoso demais. E por que Deus permitiu tudo isso? A formação do embrião. A Bíblia diz em outro texto que Ele teceu a gente até a gente chegar à forma que a gente está hoje. E tudo que Deus fez foi com propósito. E é interessante que a minha sobrinha Giovana, né, ela tem dançado aqui. Toda vez que ela está dançando aqui, sabe, eu fico muito feliz e dá muita vontade de chorar, porque não era para ela estar aqui, né? Ela que está aqui me ouvindo, minha mãe também que está aqui, sabe. Minha cunhada estava grávida dela, né, e a gravidez era de risco, se não me engano é sobreviver uma ou outra. E aí o médico já tinha dado praticamente a sentença. Eu lembro que eu tinha 13 para 14 anos na época, eu não era crente. Eu rezei o Pai Nosso, falei: Senhor, salva as duas, Pai Nosso que está no céu. Eu já sabia da questão da Ave Maria, né? Mas eu rezei o Pai Nosso sem ser crente, mas claro que não foi só a minha oração. E aí o Senhor fez um milagre e hoje ela está aqui dançando para a honra e glória do Senhor, por causa do propósito de Deus. Deus não queria que ela partisse, nem a mãe dela, porque Deus tinha um propósito com as duas. Então, cada um de nós está aqui essa noite foi criado com um propósito. Deus fez cada um aqui para uma missão, para algo que Ele quer fazer. Você não foi jogado aqui de paraquedas. Você não simplesmente foi um acidente. Eu quero dizer para você que talvez tenha uma história de que foi um aborto mal sucedido, foi uma noite aí de duas pessoas que nem se conheciam e nasceu você. Quero te dizer que ainda que não tenha sido os planos dos teus pais para você nascer, o Senhor te planejou e te trouxe aqui para a honra e glória dele, amém?
Esse é o propósito dele para a tua vida. Não é um acidente, é um propósito. E aí, outra coisa, ponto 2. Você foi chamado para ser exemplo dessa geração. Em 1 Pedro 2, 11, 12, diz assim: Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que naquilo em que eles os acusam de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticaram e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Então eu falei no título da mensagem que você nasceu para influenciar a sua geração, para marcar a sua geração. E uma das formas de marcar a nossa geração, por quê? Porque além do Senhor ter feito a gente de modo maravilhoso, muitos de nós, né, aqueles que entregaram a vida para Jesus, quando lá começaram a ter a consciência, né, do bem e do mal, começaram a se desviar por uns caminhos, né? E aí foram dando errado. Como eu, por exemplo, né, tem uma história bem interessante. Minha mãe me contou quando eu tinha 3 anos de crente, quando eu era bebê, eu tinha uma doença, né, muito grave. E minha mãe me levou no médico, e médico nenhum sabia a minha doença. E aí minha mãe, desesperada, né, querendo arrumar uma solução para o problema, ela me levou num centro de macumba, né, lá perto da onde a gente morava. E aí ele entrou lá e pediu a rezadeira, né, para fazer lá o trabalho para melhorar. E a rezadeira falou para minha mãe, né, cara, eu não posso fazer nada por ele. Só quem pode curar ele é a igreja de crente. E aí minha mãe disse que ela saiu correndo aí procurando uma igreja. A primeira igreja aberta que ela viu, ela entrou. Qual era a igreja que ela viu aberta e entrou? A primeira igreja Batista da Rocinha. O culto era na Bonés, numa feira de tarde. Aleluia. Eu tinha um demônio na minha vida, que minha mãe diz, né? E o pastor Bonés orou para que o demônio manifestasse na minha mãe, porque eu era um bebezinho, eu tinha meses de idade. E aí minha mãe falou que foi uma batalha ali, que o pastor minha irmã Linete me segurou no colo, e foi uma batalha e o demônio saiu. Aí 18 anos depois foi quando eu me converti, 20, que foi 3 anos depois que eu me converti, minha mãe me conta essa história e olha para você ver qual é o propósito do Senhor. Eu vim parar no mesmo lugar que o Senhor salvou a minha vida. Ele, como se estivesse falando, vou salvar a tua vida e vou te colocar naquele lugar para você me dar fruto e glorificar o meu nome. Aleluia. Então o Senhor nos chamou, gente, para influenciar a nossa geração. Desde de 2 ou 3 anos de convertido, eu entendi o que Deus queria para minha vida. E eu até costumo dizer para as pessoas que, ao mesmo tempo que é muito bom você saber o teu, ao mesmo tempo é muito ruim. Ruim entre aspas. É muito bom porque você, quando tem uma intimidade com o Senhor, Ele te fala, cara, eu quero que você nasceu para fazer isso. Você nasceu para esse propósito e eu vou glorificar o meu nome através da tua vida nesse propósito. O lado que eu digo que é ruim, entre aspas, é quando você sabe exatamente o que tem que fazer, mas não faz. Negligencia o teu chamado. Corre de Deus. Foge dele. E não dá o fruto que ele está esperando. Porque se você for ignorante nisso, você pode viver a vida de qualquer jeito porque você não sabe o que tem que fazer. Mas quando você sabe e não faz, a Bíblia fala que aquele que pode fazer o bem e não faz, está pecando. E eu exatamente sempre soube desde o começo que eu tinha que fazer. No começo, o primeiro amor bombando. Mas chegou uma época que eu, né, fiquei um crente meia boca, né, meio frio. E deixei o Senhor, né, um pouco de lado. E acabei pagando muito por isso. Mas graças a Deus, principalmente de 2020 para cá, Deus tem acendido de novo a chama no meu coração. Eu estou apaixonado por Jesus como nunca. Eu quero Ele mais do que tudo. Eu estou abrindo mão de muita coisa, sabe, por Ele, porque eu quero mais dele, mais dele, mais dele. E o Senhor nos chamou para isso. Então Pedro fala aqui que um dos propósitos que Deus chamou a gente, que Ele nos salvou, além de ter nos trazido aqui na terra, Ele nos salvou para que a gente viva e seja um exemplo para a nossa geração. E Pedro fala disso, para que a gente viva entre os pagãos de maneira, o quê? Exemplar. Naquilo em que eles nos acusam de praticar o mal, observem as boas obras e glorifiquem a Deus. Está falando o quê? Não é do irmão do teu lado que vai ver as tuas boas obras. Ele está falando do ímpio. É lá onde você... Porque eu costumo dizer que adorar a Deus dentro da igreja é muito fácil. Todo mundo levanta a mão, todo mundo diz santo, todo mundo lê a Bíblia, né? Pelo menos aqui. Todo mundo se diz cristão, mas é lá fora onde vem a tentação, é lá fora onde as pessoas te xingam, é lá fora onde as pessoas te humilham. Ali que você tem que mostrar quem Deus é de verdade, para que essas pessoas glorifiquem a Deus através da tua vida. E também, em 1 Timóteo
No capítulo 3, verso 7 diz assim: também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada de Satanás. Sabe, uma das coisas que me deixa mais triste é conversar com alguém e alguém falar assim, cara, isso muito no trabalho, quando eu trabalhava com muita gente, né? As pessoas, às vezes, tinha crentes e crentes. Aí tinha não vou nem comentar aqui. Às vezes é pior que ímpio. E as pessoas falavam assim, um monte de ímpio, pra ser crente igual o fulano, eu prefiro ficar aqui na minha cervejinha, prefiro ficar na minha droga, prefiro ficar aqui com a minha amante, porque pra ser crente assim eu não quero. Claro que isso é uma desculpa porque não quer Jesus, porque o padrão o modelo para as pessoas não tem que ser eu, não tem que ser você, porque nós somos falhos. O padrão tem que ser Jesus. Mas, cara, entre dar um bom testemunho e um mau testemunho, não é melhor dar um bom testemunho? Não é melhor mostrar para as pessoas que a gente serve ao boca, mas atitude para elas que Jesus é bom e que vale a pena se santificar por Ele? Então, o Senhor está querendo isso de nós, que a gente possa ser exemplo para as pessoas, né? Uma vez eu estava conversando com uma pessoa que eu tinha um convívio muito íntimo, né? E aí essa pessoa era de uma igreja pentecostal do Fogo. E sempre quando ela estava nessa igreja, ela estava lá, tinha a linguagem de crente, a roupa de crente, levava a Bíblia desse tamanho para a igreja e estava lá, sabe, no movimento. Não era aquela pessoa muito religiosa, mas ela se adaptava àquele ambiente. E aí quando ela estava longe, né, ou na internet, no celular, ou com outras amigas, ela parecia ser uma pessoa completamente diferente. Assim, uma vez eu perguntei a ela, assim, eu vi as postagens dela, né, eu falei, cara, quando vocês estão juntos, e as pessoas com quem ela se juntavam era tudo crente. Eu falei, quando vocês estão juntos, vocês falam de Jesus? Tem algum momento que vocês conversam sobre a palavra de Deus? Ela sinceramente falou pra mim, cara, Jesus passa quilômetros de distância das nossas conversas. Eu falei, então, cara, por que então você não está num ambiente desse jeito, você é assim, e quando está num ambiente você é de outro jeito? Eu lembro uma coisa que o pastor Bonerges falou muitos anos atrás, que ele falou assim, desculpa gente, se vai soar pesado, mas ele falou uma coisa que eu achei muito forte, mas muito coerente. Ele falou assim, cara, você passa 20 anos na igreja, e eu tive o privilégio de pegar pelo menos 2 anos do pastor Bonerges aqui, que honra. Ele falou assim, você passa uns 20 anos na igreja, vivendo um pé na igreja e outro no mundo, cara, se você for buscar Deus intensamente e tá com o pé no mundo, vivendo uma vida longe do Senhor, tentando enganar Deus, quando chegar lá no dia do juízo, o Senhor vai te reprovar. Então é melhor você ir pro mundo e aproveitar tudo que o mundo tem do que ficar enganando Deus, do que ficar brincando com o evangelho. Ou melhor ainda, você pode viver 100% para Deus, abrir mão da tua carne e receber o melhor que Deus tem para tua vida. Que essa é a vontade do Senhor, Ele te chamou para isso. O Senhor morreu por você na cruz porque Ele quis te dar o melhor, para que você viva o melhor. Esse mundo é passageiro, gente. Esse mundo não tem nada de bom, esse mundo quer te destruir. Não ame Ele, nem as coisas que há nele, porque isso passa. Mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Aleluia. Em Hebreus 11, quando fala dos heróis da fé, fala de Moisés. Eu acho muito lindo a forma que esse texto fala de Moisés, que ele fala assim, Moisés, tendo todos os privilégios do palácio, né, não aceitou viver os prazeres do palácio por um tempo, mas aceitou sofrer as dores com o povo de Deus para ter uma recompensa eterna. Ele largou uma coisa breve, que ele sabia que ia destruir ele lá na frente, para sofrer ali do outro lado, para ser escarnecido, para ser perseguido, mas ele sabia que o final daquilo tudo era o céu, era a recompensa com o Senhor, e até hoje a história dele transforma as vidas, porque ele abriu mão da carne, do eu, para poder viver o propósito do Senhor na vida dele. Então, como é que a gente está andando? Como a gente é no nosso trabalho? Como a gente é dentro de casa? Sabe, o Senhor está querendo que a gente seja íntegro. A palavra íntegro significa inteiro. É total. Não é parte aqui, parte ali. Mas eu sou uma coisa aqui, sou uma coisa ali. E, gente, eu não estou falando para a gente ser mega santo, hiper santo. Eu estou falando para a gente, mesmo sendo humano, a gente possa ser servo e serva de Deus. Amar o Senhor de todo o coração. Ontem, tava eu e um amigo aqui, né? O Jefferson, já foi aqui da igreja. A gente tava com um negócio pra fazer, ele só tinha aquele dia de férias, ontem de férias. Falou, pô, Júnior, vamos agitar. A gente tá com um projeto aí que em breve vai surgir muito legal. Tô muito empolgado, tô focando 100% das minhas forças nesse projeto. E aí ele falou, vamos aí pra agitar e tal. Aí eu fui levar meu filho na explicadora. Eu falei, Jefferson, entra aí, fica aí com o pastor Everson, bate um papo com ele lá e daqui a pouco eu te encontro. Depois a gente vai lá pra casa do Muca e tal, pra fazer as paradas.
Era pra gente ficar 1 horinha aqui, né, conversando com o pastor. A gente ficou quase 5 horas conversando. E pensa num papo incrível, gente. Eu saí daqui, cara, com meu coração mais renovado ainda, sabe? Cara, honra teus pastores. Honra esses homens que estão aqui orando, chorando pela tua vida, sabe? Eu recebi uma aula de humanidade, sabe? Com o pastor Everson falando ali, né? Abrindo um pouquinho da vida dele pra gente. E o Jefferson falando, eu falando. E o Jefferson saiu daqui e falou, cara, eu tava com as decisões pra tomar, mas eu mudei de pensamento só porque eu conversei com o pastor Everson e agora eu quero fazer desse jeito aqui e o Senhor vai me honrar nisso. Então, foi uma tarde muito gostosa, muito maravilhosa, né? E eu louvo muito a Deus por essa igreja. Romanos, no capítulo 12, verso 2, diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É interessante que eu tô... acho que eu falei aqui na última vez que eu ministrei, eu tomei vergonha na cara e depois de 16 anos de crente, eu resolvi ler a Bíblia toda. Eu sempre li muito Bíblia, mas eu nunca parei para ler a Bíblia toda em sequência, né? Ano passado eu li o Novo Testamento e agora eu estou no Antigo. E quando você para ler o contexto, tudo, nossa, como isso te esclarece, como abre entendimento, né, de coisas na tua cabeça. Eu li esse texto a minha vida toda. E eu sempre entendia de uma maneira. Quando eu parei para prestar atenção, ver o contexto, reler, meditar, orar para Deus me revelar, eu comecei a entender exatamente o que esse texto diz. Eu entendia, e provavelmente muitos de vocês entendiam assim, porque eu conversava com muita gente que entendia da mesma forma, que falava assim, né? Não se conformeis com esse mundo, mas transforme pela renovação da tua mente. Eu sempre entendi que era, não se conforme com esse mundo, mas transforme esse mundo pela renovação da tua mente, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Mas o que o texto está querendo dizer não é transforme o mundo. O mundo, só quem pode transformar é o Senhor. Ele está falando, transformem-se pela renovação da sua mente. Não está falando com nada lá de fora, está falando com nós aqui dentro, com a nossa cabeça, a renovação da nossa mente. Transformem-se. E aí eu já estava meditando sobre esse texto, né? Quem aqui sabe fazer bolo? Levanta a mão aí, quem sabe fazer bolo? Um monte de homem aí prendado. Eu sei cozinhar, mas bolo eu confesso que eu preciso aprender. Minha mãe, que é mestra dos doces, vai ficar relutando para me ensinar, mas vai me ensinar. É interessante quando você vai fazer um bolo, não precisa falar não. A primeira coisa que você pensa, cara, eu preciso fazer um bolo, eu preciso disso. Qual é o recipiente que você precisa? É a forma. Né? Você já quer, você tem que pegar a forma está emprestada, né? As mulheres ficam chateadas quando ninguém devolve o seu pote, sua forma, né? Tem que pegar minha forma para fazer um bolo. E aí, quando você entende sobre isso, né? A gente lê muito rápido, não vos conformeis ou não vos amoldem esse mundo. E outra versão desse texto está, não vos conformeis. A palavra conformar é entrar na forma. Conforma, né? Tem uma forma e você está ali com ela. Geralmente a palavra com na Bíblia é uma parceria, é uma coisa em conjunto com a outra. Então a palavra conformar, que é uma outra versão, é entrar na forma. Você vai fazer um bolo, você tem que botar o bolo exatamente na forma daquela forma, para ele ficar do tamanho certo. E aí Paulo está dizendo pra gente, não entre na forma desse mundo. Primeiro Paulo já está falando que o mundo tem uma forma. Existe um padrão no mundo, existe uma forma, existe um jeito de viver que é completamente mundano, que é completamente no sistema mundano. E Paulo fala, não entre nesse sistema. Paulo está falando aqui para a igreja, gente. Ele não está falando para o ímpio, está falando para nós. Então não entre nesse sistema, mas transformem-se por entender aquilo que o Senhor fez na tua vida. Então foge disso. E aqui eu queria deixar uma palavra para alguns adolescentes, porque eu também já fui adolescente aqui na igreja. E eu não estou falando que acontece aqui na igreja, mas na minha época acontecia, que era, você começa a querer buscar mais de Deus. Você tá lá, né, vivendo, né, uma vida lá meia boca, mas de repente vem uma vontade de buscar, cara, eu preciso de mais de Deus, eu preciso largar a minha vida errada, eu preciso buscar mais. Aí, infelizmente, isso é muito triste falar. Às vezes um irmãozinho nosso, né, um adolescente jovem do nosso lado fala, tá querendo ser santo agora? Tá querendo ser bom agora? Sempre foi desse jeito aí, agora tá querendo buscar? Gente, por favor, em nome de Jesus, foge disso. Foge desse papo, não dê ouvidos, não se conforme a esse mundo, mas se transforme, porque o certo é o Senhor, o certo é a palavra de Deus, o certo é o poder de Deus na tua vida. Então se tem alguém dentro da igreja ou fora que tenta te puxar, se afasta, porque essa pessoa não vai deixar você crescer. Mas se você der ouvido à palavra de Deus e não se conformar, aí você vai dar fruto, muito fruto, a 100, 60 por 1, e as pessoas vão entender o teu legado e vão glorificar a Deus pela tua vida. Então não entre no padrão desse mundo, mas transforme-se para que depois você possa ser usado para transformar outras pessoas. Amém? E agora eu vou citar um texto para vocês, a gente já está chegando no final, que esse texto é muito duro para mim falar, muito, muito difícil, assim. Eu gosto de pregar o que eu vivo,
E eu gosto de viver o que eu prego. Se tem um texto, alguns dos poucos textos que eu sei que eu ainda não vivo, é esse que vamos ler junto agora. Assim, eu estava relutando para ministrar, mas o Senhor falou, fala isso, porque é o padrão que eu quero para você e é o padrão que eu quero para a igreja. Então, não é que você ainda chegou lá, mas esse é o padrão que eu quero. E aí em Gálatas, no capítulo 2, no verso 20, diz assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e a vida agora que eu vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gente, pensa num texto difícil de eu ministrar. Quando eu li esse texto, eu não sei qual foi a idade que Paulo escreveu esse texto, mas eu acredito que ele já estava numa idade mais avançada, ele já estava no nível de maturidade. Para o cara escrever uma coisa dessa falando dele mesmo, já fui crucificado e agora não vivo mais, o cara tem que estar num nível de desprendimento tão grande com o mundo e de conexão tão grande com Cristo que ele fala, cara, nada nesse mundo já me chama mais atenção, eu estou totalmente crucificado e agora o Saulo morreu e agora tudo que vocês estão vendo em mim é Cristo Jesus. Não é que eu não peque, não é que eu não erro, mas eu estou tão cheio da presença de Deus, eu estou com tanta sede do Senhor, eu busco tanto a Ele, que o meu rosto agora o que brilha é a face do Senhor. Eu sei que eu ainda não alcancei esse nível, ainda estou preso a muitas coisas aqui nessa terra. Confesso que ainda não estou conseguindo largar, mas eu falo para o Senhor todos os dias, Senhor, eu quero chegar nesse nível de falar, já me crucifiquei, já morri para esse mundo, e agora eu não vivo mais, agora é o Senhor que vive em mim. E a vida que eu vivo aqui na terra, eu vivo para Ti, não vivo mais para mim mesmo, para ganhar o meu dinheiro e me vangloriar das coisas, mas eu vivo para o propósito do Senhor ao qual Ele me chamou. Amém? E por último, João capítulo 15, verso 5, um outro texto que eu entendi errado, Deus abriu meu entendimento. Jesus fala assim: eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Vamos ler de novo? Vamos ler comigo? Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Quando eu li esse texto também, muitos anos, eu entendia, cara, assim, se eu estiver conectado com o Senhor, vou dar muitos frutos, vou ganhar muita alma, vou ter muitos dons espirituais. E aí, sempre vivi desse jeito, né? Esse texto me baseava dessa interpretação que eu tinha. E aí eu quero ganhar muita alma, eu quero influenciar minha geração, eu quero viver muito poder, eu quero ser usado para curar, para libertar, para expulsar demônio, para viver o melhor de Deus aqui na terra. Então eu tenho que estar conectado com Jesus para dar muitos frutos. E aí, outro dia desse, umas 3 semanas atrás, lendo esse texto, eu comecei a ver, por causa de um detalhezinho, que a Bíblia não diz dar muitos frutos, mas dá muito fruto, singular. E eu sempre entendi, lendo rápido, era plural. E eu entendi, cara, singular. Eu falei, mas Senhor, eu olho para uma árvore lá, vejo um galho, pô, tem um monte de fruto. Olha para uma abacateira, cheio de abacate. Você olha para uma laranjeira, cheio de laranja. Você olha para um limoeiro, cheio de limão. Então por que o Senhor mencionou muito fruto e não muitos frutos? E aí eu fui orar em relação a isso, que eu sou chato. Se tem um texto me incomodando, eu vou orar. Senhor, não vou sossegar até tu falar comigo, até tu me esclarecer. E aí eu fui orar, pedir direção a Deus, falar, Senhor, o que está querendo dizer esse texto? Cara, aí na mesma hora bateu assim, pá! Cara, é muito gostoso você viver uma revelação do Senhor. Como é gostoso você receber uma palavra dele e ele te esclarecer, filho, é isso que eu quero dizer. Gálatas, no capítulo 5, no verso 22 e 23, diz assim, mas o fruto, e não é plural, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Vamos ler de novo? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E aí, Senhor, aqui, ó, agora eu estou te mostrando o que é o fruto. E aí Deus me deu um entendimento. Quanto mais você se conecta a mim, talvez você possa ter sido chamado para ganhar uma alma para Jesus. E por isso que eu estou dizendo que o fruto não é quantidade de almas. Mas se você estiver conectado à videira, você tem mais amor, mais alegria, mais paciência, mais amabilidade, mais bondade, mais fidelidade, mais mansidão e mais domínio próprio. Esse é o fruto que Jesus está falando lá em João 15. Quanto mais você está conectado, quanto mais busca, mais amor salta de você, mais alegria salta de você, mais bondade salta de você. E aí, queridos, a consequência disso é teu vizinho, teus parentes, teus colegas de trabalho ver esse muito fruto e dar glória a Deus e querer esse Jesus também, porque vê a glória de Deus na tua vida. Então o Senhor está te chamando, gente, para dar muito fruto. Muito disso tudo aqui que você está lendo, mas só pode dar fruto conectado na videira.
Eu vi uma pregação esse dia, eu passei pra Jaqueline, a Jaqueline mandou, a gente se empolgado, né, um com o outro. E a pregação falava uma coisa que eu achei muito tremenda. O pregador Luciano Subirá, ele faz assim, ele conta a idade dele, não pela idade em si, ele conta quantos dias ele tinha de vida, né? Aí ele contou que ele tinha 17 mil, não sei quantos dias de vida. Eu achei aquilo muito tremendo, ele fazendo essa ilustração. E aí ele falou, gente, nesses 17 mil, não sei quantos anos dias de vida, se eu for calcular cada dia que eu comi, que eu almocei, que eu jantei, deve dar não sei quantas toneladas de comida. Imagina, toneladas. Os irmãos que trabalham no hortifruti aí, são caminhões, né? Toneladas são caminhões de alimento. Gente, provavelmente você, como eu que tá mais gordinho, ou que é mais velho, provavelmente você comeu toneladas de comida na tua vida. Que é onde eu quero chegar. Talvez você, né, viva uma vida de oração, de orar um dia e ficar 3 dias sem orar. Ler a Bíblia um dia e ficar 3 dias sem ler a Bíblia. Buscar uma vez e buscar outra vez daqui a um tempo, né? Porque você entende que, para Deus, para buscar Deus, eu posso fazer de vez em quando. Eu não posso fazer todo dia. Queridos, provavelmente você já comeu toneladas de comida. Se você ficar E olha só, toneladas de comida. Olha quantas toneladas não entraram no teu corpo. Te nutriram, outras coisas você expeliu. Mas ainda que você tenha comido tantas toneladas de comida, se você ficar uma semana sem comer, você passa mal. Se você ficar um mês sem comer, você morre. Se você ficar mais meses sem comer, morre também. Então, queridos, não importa se você orou ontem, se você orou há 3 dias atrás, se você buscou há 3 dias atrás, se você não buscar hoje, se você não buscar amanhã, se você não buscar todos os dias, você morre espiritualmente. E o Senhor está nos chamando a entender que assim como o nosso corpo precisa de comida todos os dias, a nossa alma, o nosso espírito precisa da presença, da palavra do Senhor, sabe? A gente só vai conseguir dar fruto se a gente se alimentar nele. A gente só vai conseguir dar fruto se a gente se conectar nele. Ele falou, longe da videira não dá para dar fruto, não tem como. Já viu o galho que cai no chão dar fruto, gente? Ele só dá fruto se ele estiver conectado. E o texto ainda diz, para terminar, lá em João 15, bota lá para mim de novo, por favor. João 15, no verso 5, diz assim, eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém o quê? Permanecer. Não é se alguém orar uma vez. Não é se alguém buscar uma vez. Não é entrar aqui na igreja, busquei e acabou. É permanecer. É todos os dias da sua vida. Se permanecer conectado, aí você dá fruto. Só tem como ter mais paciência, mais paz, mais amor, aquilo tudo que eu disse, se estiver permanecendo conectado ao Senhor. Não sei se já aconteceu com vocês, de você passar uma semana sem orar, e já aconteceu isso comigo, e naquela semana, isso aqui grita. Dá mais vontade de fazer besteira, vem mais raiva, a vontade de mentir, a vontade de roubar, a vontade de fazer aquelas outras coisas que eu não vou falar porque tem criança aqui. Eu creio que já aconteceu com você, isso acontece comigo, ou acontecia muito comigo. Mas quando você está naquela frequência de buscar o Senhor, parece que a tua carne está mansinha, parece que está domada. Você, além de não sentir aqueles desejos aflorando de uma forma mais intensa como antes, você começa a sentir todo o fruto do Espírito saltando mais em você. Você ama mais, você tem mais paciência, você tem mais domínio dos seus desejos, porque estamos conectados com a videira. E o Senhor está nos chamando essa noite, queridos. Assim como você amanhã de manhã vai acordar e vai tomar teu café da manhã, porque você entende que precisa tomar, senão morre, você busca a palavra do Senhor. Hoje a gente caiu num vício, e a primeira coisa que a gente faz quando acorda, e eu ainda estou caindo nesse erro antes de ir para o meu TSD, eu falei, Senhor, queime-se em mim, porque a primeira palavra que eu quero dar e a primeira coisa que eu quero ler é a tua palavra. Mas quando eu acordo, a primeira coisa que eu vou ver é isso aqui. E 99% das mensagens que eu abro isso aqui quando eu acordo de manhã, não tem sentido nenhum, não são importantes, não me edificam em nada, é carinha, é coisinha, e eu fico, cara, perdi, aí eu fico ali 10, 15, 20 minutos até que tenho que orar, mas ali eu já perdi 15 minutos ou meia hora que eu podia estar perto do meu pai, que eu podia estar ouvindo mais revelação do meu pai, que ele podia estar me contando mais os segredos dele, mas eu perdi muito tempo com essas coisas. Eu não estou querendo dizer que isso aqui é pecado, mas é a prioridade, queridos. Deus te chamou para transformar a tua geração. Deus te chamou para ser bênção nessa terra, sabe? E vou passar já a palavra para o pastor. Uma das coisas que eu fiquei mais triste e mais feliz ano passado foi com a morte do nosso irmão Eduardo, né? Todo mundo está aqui, soube da morte dele, quem é da igreja até ano passado. E aí quando a gente foi pro enterro dele, né? Era muito meu amigo, sempre me chamava para conversar quando ele precisava. E eu fiz questão de carregar o caixão dele. Quando eu cheguei naquele enterro, cara, eu fiquei surpreso com a quantidade de gente que estava lá no enterro dele. Eu sei que ele era um cara querido, mototáxi, né? Amava muito ele, um cara bênção. Mas eu não sabia da dimensão do quanto ele era querido quando eu estive lá no enterro. E aí, vira e mexe eu conversar com uma pessoa, né? Chorando e falar assim,
esse aqui me ganhou para Jesus, esse aqui me ganhou para Jesus, esse aqui me ganhou para Jesus. Eu falei, caraca, eu não sabia. Eu comecei a ver, tipo, pelo menos umas 7 pessoas lá que falaram, eu só tô no evangelho por causa desse cara. Eu falei, eis aí uma pessoa que viveu com propósito, eis aí uma pessoa que influenciou a sua geração. Eu falei, Senhor, quando eu morrer, eu quero ter festa, quero ter um monte de gente no meu enterro, uns chorando de triste, outros alegres, mas falando, Senhor, como eu tô feliz porque eu aprendi com esse cara. Como eu tô feliz porque a vida desse cara me inspirou. Eu vou sentir saudade por ouvir as palavras desse cara, mas eu sei que ele deixou o legado dele na terra. E eu creio, queridos, não só na minha vida, mas na vida de cada um de vocês. Deus te chamou para deixar um legado nessa terra. Para de viver superficialmente. Para de se ver menos daquilo que Deus te chamou, que Deus te deu. Ele te deu o Espírito Santo. Você quer poder maior do que o Espírito Santo? Ele falou assim, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a cada um deles a guardar aquilo que eu tenho ensinado. É uma ordem do Senhor, então vai, expulsa demônios, cura enfermo, não importa se você tem 5, 8, 10 anos, Deus chamou Samuel entre 8 a 10 anos de idade, já falava com ele, já enchia ele da glória dele. Então não importa se você entrou aqui, se acha pequeno, se acha fraco, se acha novo, o Senhor já te deu todas as condições que você precisa para marcar a tua geração. Marca lá a tua escola, marca o teu trabalho, marca a tua casa, marca a tua igreja, marca a tua geração, porque quando o Senhor voltar e falar, e olhar para você e falar, vem benditos do meu Pai, eu tive fome, tu me deu de comer, eu tive sede, tu me deste de beber, e tudo aquilo que eu te dei você cumpriu, você marcou a tua geração, fez exatamente o que eu te chamei para fazer, agora entra no meu gozo e seja feliz pro resto da vida. Assim eu encerro a minha oportunidade em nome de Jesus.